Iniciaremos mais uma disciplina. Dessa vez, nós trabalharemos a disciplina de interação humano-computador. Como todos já sabem, a gente já trabalhou algumas disciplinas juntos, as disciplinas de fundamentos da computação, estamos finalizando lógica e matemática, e agora nós vamos trabalhar a disciplina de interação humano-computador. Meu nome é Juliana, eu sou professora conteudista e formadora aqui do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede. Também sou professora da Universidade Estadual de Goiás e trabalho com temáticas voltadas à educação à distância. Será um prazer trabalhar com vocês novamente. Eu gravei alguns vídeos explicativos a respeito da disciplina. Além desse vídeo apresentando a disciplina como um todo, a gente vai ter outros vídeos. E nesses vídeos eu vou abordar os principais conceitos associados à interação humano-computador. A gente vai falar um pouco sobre critérios de avaliação, como avaliar sistemas computacionais. Então, de antemão, eu gostaria que vocês pensassem um pouco e refletissem a respeito da importância do planejamento, da interação, das interfaces, na verdade, para gerar uma interação favorável. Hoje nós temos sistemas computacionais bastante diferenciados, perfis de usuários bastante diferenciados e a gente tem uma gama de softwares que a gente pode utilizar para auxiliar a nossa vida. Então eu espero que a nossa disciplina seja bastante produtiva. Não hesite em me procurar pelo ambiente de aprendizagem para tirar as dúvidas. Eu vou estar sempre à disposição. Um grande abraço! Para iniciar, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho a respeito da ementa. Nós vamos trabalhar alguns assuntos que estão correlacionados aqui. Então, nós temos fatores humanos em tecnologia da informação e comunicação, paradigmas de interação, nós vamos falar de diferentes formas de interação que existe entre o homem e a máquina. Vamos falar também sobre processo cognitivo e semiótica, usabilidade, acessibilidade, ergonomia. Essas características são muito importantes quando a gente associa qualidade em uso, quando a gente avalia a qualidade em uso. A gente vai falar um pouquinho também sobre análise de usuários, tarefas e ambiente de trabalho, porque existem diferentes perfis de usuários e a gente tem que pensar nisso no momento do desenvolvimento. Vamos falar sobre padrões de design, projeto de interface e avaliação de interface em softwares educacionais. Ao elaborar a disciplina, eu resolvi não voltá-la especificadamente para a área educacional, ou seja, trabalhar outras formas de avaliação. Então, a gente vai trabalhar avaliação de sites, sistemas operacionais, nós vamos trabalhar também aplicativos mobiles, considerando a qualidade em uso, porque assim, de acordo com a norma 9126, que é uma norma que a gente vai utilizar, existem diferentes formas de avaliar a qualidade. Eu tenho qualidade interna, eu tenho qualidade externa e eu tenho qualidade em uso. Nessa disciplina, especificadamente, a gente vai trabalhar a qualidade em uso, a gente vai avaliar a qualidade em uso. Então, na disciplina, a gente vai compreender a importância e aplicabilidade da interação humano-computador. Ou seja, ao desenvolver sistemas computacionais, nós, como profissionais da área de tecnologia, nós não podemos pensar unicamente na transposição de lógica para código. Vocês estão começando a programar, começaram no semestre passado com o professor Giuliano e agora vão trabalhar com a professora Noeli. E assim, a programação é extremamente importante, mas existem outras características que também têm que ser levadas em consideração, como por exemplo a interface, o design da interface, as cores utilizadas, as deficiências dos diferentes tipos de usuários, ou seja, eu tenho usuários com deficiência visual, outro com deficiência auditiva, então eu tenho que pensar nessas características no momento que eu vou trabalhar com desenvolvimento de sistemas computacionais. O objetivo geral da disciplina é que, a partir dos conceitos apresentados, eu procuro desenvolver nos alunos uma consciência crítica acerca da utilização dos critérios de usabilidade no desenvolvimento de interfaces em aplicações computacionais, planejando aspectos relacionados não apenas à tecnologia e aos perfis dos usuários, mas às características dos sistemas sociotécnicos. Nós vamos trabalhar um pouco mais para frente, tem um vídeo onde eu abordo a questão dos principais conceitos voltados para a interação humano-computador. Nesse vídeo vocês vão perceber que o IHC, ou a IHC, como é também a sigla de interação humano-computador, ela é uma área multidisciplinar, ou seja, ela engloba várias disciplinas. Dentre essas disciplinas nós temos a parte da sociologia e da antropologia.
Então, lá a gente vai perceber um pouco. Então, qual o objetivo que eu tenho na disciplina? É fazer com que vocês percebam que o desenvolvimento de aplicações vai além do desenvolvimento do código, da lógica, que a gente precisa pensar em outras características que não só a transposição da lógica para uma linguagem de programação. Alguns objetivos específicos da disciplina são identificar as principais características da IHC, apresentar o histórico e evolução das interfaces computacionais, ou seja, como evoluiu. A gente, por exemplo, vai ver a evolução do site do IBGE, como é que era a interface, como é que ela está hoje. Demonstrar as principais perspectivas, desafios e objetivos da IHC, ou seja, hoje a gente tem um processo de interação bastante diferenciado. A gente tinha as interfaces de computadores que elas eram preta com a escrita verde, aí a gente começou a trabalhar com botões. Depois de botões, a gente começou a trabalhar com a internet, através de link, uma comunicação diferenciadas. E depois da internet, a gente veio evoluindo. Hoje a gente tem, por exemplo, em smartphones, a gente utiliza touchscreen para poder fazer a seleção. Então, com a evolução dessas interfaces, a gente teve uma evolução da interação. Então, a gente vai conversar um pouco sobre as perspectivas, ou seja, como é que é o futuro da interação humano-computador. Nós vamos analisar a importância do planejamento, do desenvolvimento das interfaces, vamos combinar os fatores humanos e mentais na IHC, ou seja, existem outras características que também precisam ser trabalhadas, isso considerando o perfil de software que a gente tem hoje e o perfil de usuário. Nós vamos definir alguns critérios de usabilidade e design de interfaces gráficas, isso para que a gente consiga avaliar algumas interfaces, isso em qualidade de uso, tá? Então eu vou definir, porque se a gente não define critérios, a qualidade ela é subjetiva. Então, se eu vou avaliar a qualidade de um site, eu não posso simplesmente dizer que aquele site é bonito. Isso é subjetivo demais, porque o que é bonito para mim não é bonito para o outro. Então, eu tenho que ter critérios específicos para conseguir avaliar de forma mais pontual. Nós vamos apresentar as diferentes formas de avaliação de sites, utilizando alguns critérios de usabilidade. E, por fim, na O03 e na O04, nós vamos elaborar resumos simples e painéis, porque em junho nós vamos ter a terceira semana científica das graduações do CEAR, e aí, a partir daí, a gente decidiu por incluir nessa disciplina a elaboração de um resumo simples, não com todo o teor científico, voltados para artigo científico, mas com um cunho inicial para que vocês já comecem a trabalhar isso. Em algumas disciplinas vocês já têm trabalhado resumos, então é simplesmente o que vocês já estavam trabalhando na outra, só que agora com um acompanhamento maior, utilização de modelos, enfim. Algumas referências, a gente tem algumas referências básicas da disciplina. Essas básicas é as que constam no PPC do curso, Projeto Pedagógico. Algumas referências complementares que estão especificadas lá no ambiente de aprendizagem. Por exemplo, aqui tem um material que foi desenvolvido por mim em 2011, tem o material do Moraes também e o da PUC, que nós vamos utilizar como material complementar. Foram sugeridos também vários artigos para vocês estarem trabalhando. Além dos vídeos que foram sugeridos para cada uma das AOs, eu gravei alguns vídeos muito voltados para as características da disciplina e das atividades que a gente vai trabalhar. Então, eu gostaria que vocês acessassem todos os vídeos, mas principalmente esses que foram gravados por mim, porque eles estão muito pontuais na associação com a disciplina. É uma coisa que, quando vocês observarem o plano de ensino, talvez alguns de vocês cheguem a se assustar, mas na parte da AO03 e a AO04, tem lá nas referências complementares, lá nas leituras complementares, vários artigos para embasamento, para elaboração do resumo simples. Apesar de lá estarem descritos vários artigos, a gente vai trabalhar os resumos expandidos lá na AO03 e a AO04 em dupla. Não serão todos esses documentos que vocês vão ter que ler. Se vocês observarem no ambiente de aprendizagem, eles são divididos por pasta ou por tema. Então, não se assustem com a quantidade, que vocês não vão ter que acessar todos esses documentos. Só aqueles que estão na pastinha referente ao número do tema que você escolheu, que é o que eu vou explicar mais adiante. Aqui nós temos o cronograma das atividades que a gente vai trabalhar. Então, serão 4 atividades.
A proposta é que começasse no dia 4, mas eu tive alguns problemas, não consegui finalizar, não consegui fechar. De antemão eu peço desculpas por isso, mas são coisas que eu realmente não consegui. Então, assim, e elas vão fechando gradativamente. Não se preocupem com o atraso no início, porque o prazo que já foi disponibilizado, ele já foi pensando nesse atraso de início. Eu só mantive a data para manter o cronograma. Mas se vocês observarem aqui, por exemplo, dia 1/6, a última atividade ela foi prorrogada até o último dia antes do encontro presencial, do segundo encontro presencial que vai ser no dia 2/6. Então já houve uma prorrogação de datas em relação a esse atraso aí da minha parte. Outra coisa que não haverá prorrogação de datas considerando esse calendário que está aqui. Então vai ser trabalhado da forma como está especificado, então peço que vocês fiquem atentos, ok? Eu vou falar sobre cada uma das atividades de forma bem breve. Então a AO01 ela começa no dia 7/4, vai até o dia 22/4. A gente vai falar sobre os principais conceitos voltados para IHC e ela é um envio de tarefa. Então vocês vão ter tipo um questionário onde são apresentadas algumas questões para poder realizar a fundamentação ou a compreensão acerca das características voltadas para IHC. Nesse questionário nós temos uma última questão que vocês já vão começar a trabalhar a análise da qualidade em uso de sites. Então, assim, de forma mais introdutória, nessa atividade, vocês já começam com essa perspectiva. Então, essa atividade tem um valor de 2 pontos, ela é feita individualmente. Então, assim, fiquem atentos ao prazo. Eu sugiro que vocês não deixem para realizar as atividades de última hora, porque elas demandam um tempo, demandam análise. Não são atividades complexas, mas elas requerem que você utilize determinados sistemas computacionais para, a partir daí, dizer se ele tem qualidade ou não tem qualidade, a partir dos critérios que foram especificados, ok? Na O02, ela também começa dia 4, vai até o dia 4/5, e ela vai trabalhar sobre a avaliação da qualidade de alguns sistemas computacionais, isso tendo como base alguns conceitos de IHC, e também alguns critérios que foram especificados, que estão totalmente voltados para IHC. Ela também é um envio de tarefa, tá? E tem um valor de 3 pontos. Então, nessa atividade, o que eu proponho é que vocês analisem a qualidade de sistemas computacionais utilizados pelos usuários nos últimos anos. Essa qualidade que eu falo, a gente vai avaliar só a qualidade em uso. Tem 3 tipos de qualidade, basicamente: interna, externa e em uso. Quando eu falo em qualidade interna, é aquela que eu, desenvolvedora, olhando para o meu código-fonte ou olhando para a minha documentação, eu consigo realizar uma análise de qualidade. Então, vocês não vão trabalhar, por enquanto, essa parte, é só em termos de uso mesmo, tá? Para essa atividade foram propostos 3 sistemas computacionais, que é o sistema da Receita Federal, Facebook e o Windows. Observem que aqui nós temos um site na Receita Federal, uma rede social, Facebook e o Windows. Tá? Então, está bem diferente um do outro. Vocês vão escolher um desses 3. O que acontece é assim, lá no formulário de apresentação da atividade, formulário de elaboração da atividade, vocês têm lá separado por sistema, nessa ordem. O sistema 1 é a Receita Federal, 2 Facebook, o 3 o Windows, e aí eu apresento por ano a evolução das interfaces. Então, por exemplo, lá tem um ano tal, aí tem a interface, ou seja, a tela que era do sistema da Receita Federal naquela época. E aí a gente vai demonstrando essa evolução até chegar ao sistema dos dias de hoje. Então, assim, eu peço para que vocês olhem os 3 sistemas, avaliem primeiro, pensem primeiro e depois escolha um desses sistemas para poder realizar a atividade. Então, nessa atividade, abaixo de tem a última interface daquele sistema, abaixo dela tem algumas orientações, inclusive um site para você acessar e ver maiores informações. Essa atividade ela é realizada, apesar de ter mostrado a contextualização e a evolução das interfaces, a avaliação da qualidade em uso ela vai ser feita a partir da última versão do sistema, ou seja, da versão atual do sistema. Então, como eu disse, deve ser escolhido um dos sistemas. A partir daí, vocês vão analisar e elaborar um relatório de avaliação da qualidade em uso do sistema que vocês escolherem. Eu sugiro vocês apresentarem um print das interfaces
Por exemplo, existe um critério lá que vocês vão usar que chama usabilidade. Aí lá eu apresento uma evolução das interfaces. E vamos supor que no primeiro site, na primeira interface da Receita Federal, não tivesse a opção de mudar de cor. E nessa página atual tem a opção de mudar de cor. Então você vai até lá, por exemplo, printa essas duas partes e menciona no seu relatório que na interface do ano tal não existia a opção de mudar de cor e que no site atual existe. Isso infringe diretamente na usabilidade, pois facilita a utilização de pessoas que porventura não tenham algum problema de vista, enfim. Aproveitando para falar desse relatório, na área de TI a gente chama isso de relatório técnico de avaliação. Quando a gente faz um relatório, a gente não escreve em primeira pessoa. Essa demonstração que eu acabei de dar, ela está em terceira pessoa. Se eu falasse em primeira pessoa, eu diria assim, por exemplo, eu analisei o site, percebi que não existe qualidade porque não tem opção de aumentar a fonte, por exemplo. Então eu não escrevo eu escrevo sempre em terceira pessoa, ok? Outra forma lá no relatório que eu quero que vocês façam é demonstrar a presença ou ausência da qualidade. Falar nesse ponto tem qualidade. Então vocês vão perceber que existe uma sequência de critérios que vocês têm que avaliar. Então nesses critérios vocês vão considerar essas características que eu vou apresentar para vocês, tá? Estes são os critérios mínimos que devem ser utilizados. No material didático tem outros, aí vocês podem ou não utilizar. Então, por exemplo, eu vou usar um simples aqui, a presença de erros. Ao analisar o sistema, ao usar, por isso que eu falei que demanda um pouco de tempo, porque vocês vão ter que realmente utilizar esse sistema, e aí eu sugiro que vocês primeiro vejam os critérios, e depois que vocês entenderem esses critérios, que possivelmente já entendeu a partir das atividades que foram realizadas, a O01, e isso aqui, esses conceitos são apresentados na O02, no material didático, e aí vocês compreendam esses conceitos, e a partir daí, depois que eu entender, por exemplo, que é presença de erro, eu vou usar o site procurando e verificando se tem alguma presença de erro. Uma forma de descrever isso no relatório seria, por exemplo, ao analisar o site da Receita Federal, percebe-se a inexistência de erros, tal. Observe que eu estou escrevendo na terceira pessoa, de forma impessoal. Outra característica é que o relatório de avaliação é como se fosse um texto contínuo. Eu não preciso apresentar tópicos para cada um desses critérios aqui. Então, eu apresento de forma genérica e vou descrevendo um texto. Se eu quiser descrever um parágrafo para cada um, eu posso até escrever, desde que um parágrafo tenha ligação com o anterior e o posterior. Só não quero que tenha tópicos nesse relatório. Caso tenha alguma dúvida, assim, não deixe passar essa dúvida, já tire direto no ambiente de aprendizagem para poder facilitar a realização. Na O03, a gente vai começar a trabalhar a elaboração da primeira versão do resumo simples. Então, ela vai do dia 7/4 ao dia 13/5. Essa data já é posterior ao encontro presencial. E o resumo simples ele vai ser elaborado em duas versões, uma versão inicial e uma segunda versão que vai ser na O04. Então, nessa etapa, nós temos duas atividades, que é um fórum, onde vai se definir algumas características, que ele não é pontuado, e a gente tem o AO03, que é o envio da tarefa, que é justamente a primeira versão do resumo simples em PDF. E essa atividade tem uma pontuação de 2 pontos. Então, nessa atividade AO03, nós vamos trabalhar a primeira versão do resumo simples. Ela é uma atividade que vai ser trabalhada em dupla. Eu sugiro que você escolha muito bem o colega que vai trabalhar com você. Considere características como a proximidade física, a facilidade de comunicação. Então, assim, às vezes, veja um colega que você já tem mais facilidade para trabalhar, que isso acaba facilitando muito a realização de qualquer tipo de trabalho. Para a elaboração do resumo simples, existe um modelo lá no ambiente de aprendizagem que chama modelo do resumo simples. Ele é como se fosse um template que já está todo formatado, com todos os tópicos a serem realizados. Em cada um dos tópicos tem algumas explicações acerca do mesmo. O que vocês vão fazer é substituir essas explicações pelo texto próprio, considerando as informações que estão lá, tá? Para elaborar essa O03, vocês vão ter que escolher um tema e um subtema para o resumo simples. Vamos considerar a seguinte situação. O tema geral da disciplina é IHC, Interação Humano-Computador.
A partir daí eu dividi esse tema geral em alguns subtemas, que a gente, vamos dizer assim, um tema geral eu dividi em temas, que são 7 temas que eu dividi. Então eu tenho o tema 1, que é IHC e fatores humanos em tecnologia da informação e comunicação. O tema 2, que é princípios, evoluções e paradigmas da interação humano-computador. O tema 3, que é a interação da usabilidade e acessibilidade na IHC. O tema 4, que é desenvolvimento de sistemas computacionais ergonômicos. O tema 5, que é a análise de usuários, tarefas e ambiente de trabalho em IHC. O tema 6, que trabalha com a associação da IHC aos padrões de design, projeto de interface, avaliação de interface de softwares. E o último tema, que é um processo cognitivo e semiótica associado à IHC. Por que foi feito isso, essa divisão em temas? A área de IHC ela é muito complexa, na verdade não é complexa, ela é ampla. E se a gente considerar a atualidade, a gente tem alguns temas que são bastante relevantes, muito atuais. Então, se vocês observarem os temas, todos esses temas eles não foram inventados, eles foram tirados da ementa da disciplina. Então, eu considerei as partes da ementa e dividi ela em 7 temas gerais. A partir daí, eu dividi cada um desses temas em 10 subtemas. Então, nós temos 7 temas, sendo que cada tema tem 10 subtemas. Então, nós temos um geral de 70 assuntos a serem trabalhados. Como é que vai funcionar essa atividade? Cada aluno, cada dupla, a primeira coisa que vocês vão trabalhar é definir a dupla. Uma vez definida a dupla, vocês vão entrar aqui no ambiente de aprendizagem e escolher um dos temas, de 1 a 7. Uma vez definido o tema, a dupla vai definir um subtema que está associado àquele tema. Por exemplo, eu fui lá e escolhi o tema 5, que é análise de usuários, tarefas e ambiente de trabalho em IHC. Então, obrigatoriamente, eu tenho que escolher um subtema para poder trabalhar dentro desse resumo. Então, vamos supor que eu escolho o IHC e o Second Life. O Second Life é uma rede social. Então, eu quero falar, na verdade, aqui eu estaria fazendo um estudo de caso, onde eu quero falar como é que acontece a interação humano-computador dentro do Second Life. Então, na verdade, se a gente voltar e falar assim, professora, mas aí quando eu falo assim, quando eu for escrever meu resumo, eu vou escrever ele sobre o tema 5 ou eu vou escrever considerando o subtema? Você vai escrever considerando o subtema que você escolheu. Todas as vezes que a gente vai trabalhar uma pesquisa científica, ou tudo que é voltado para científico, existe o que a gente chama de contextualização. A gente não consegue falar do micro, que nesse caso é IHC e Second Life, sem antes falar do macro. Se a gente considerar o nosso macro, qual que é o nosso macro? Interação humano-computador. Então, no meu resumo, primeiro eu vou falar de interação humano-computador. Depois, se couber, eu vou falar da análise de usuários, tarefas e o ambiente de trabalho. E depois vou começar a falar do Second Life. E em seguida eu vou fazer uma associação da IHC com o Second Life. Assim, mas cada grupo vai pensar na sua característica. Uma coisa que é importante levar em consideração, que não pode haver no mesmo polo mais de uma dupla trabalhando com o mesmo subtema. Exemplo, eu, Juliana e a Maria somos do polo de Jaraguá e escolhemos trabalhar com o tema 3. O João e o José também tema 3, o Paulo e o André também o tema 3 e a Ana e a Carla também o tema 3. Só que várias duplas podem trabalhar com o mesmo tema, mas só uma dupla pode trabalhar com o subtema. Se eu, por exemplo, tiver vindo aqui, escolhido o tema IHC e autismo, que é o tema 3.8, tiver ido lá no fórum Definições para a O03, e tiver feito uma postagem contendo o nome meu completo, com o nome do meu colega que vai trabalhar comigo, e tiver colocado lá o número do meu tema que eu escolhi foi o tema 3, a importância da usabilidade e acessibilidade na IHC. E o subtema é o 3.8, que é IHC e autismo. Uma vez eu feita essa postagem no fórum, nenhuma outra dupla do mesmo polo vai poder trabalhar esse tema 3.8. Então é importante que vocês, a partir da realização da O02, já iniciem a O03 definindo o grupo, validando quais são os possíveis temas, os subtemas, e a partir daí
já escolha o seu subtema, porque aí outro colega não vai poder trabalhar com esse tema. Antes de realizar a postagem no fórum, eu sugiro que você entre no fórum, verifique as postagens que já foram feitas, para ver se o subtema que você gostaria de trabalhar já não está sendo trabalhado por alguém. Se já estiver sendo, aí você tem que escolher outro subtema dentro daquele. Aí, como você não postou nada ainda, se você quiser mudar de tema, você pode, enfim. Mas uma vez feita a postagem no fórum, não pode haver mudança, nem do tema, nem do subtema e nem da dupla. Então, uma vez postado nesse fórum de definições do AO03, que eu vou trabalhar com a Maria, vou falar sobre o tema 3, e dentro desse tema 3 eu vou abordar o tema 3.5, eu não posso mudar mais, tá? Então, uma vez definido o tema e o subtema, o que vocês devem fazer para trabalhar a AO03? Primeira coisa é ir nessa parte de fundamentação teórica da leitura complementar. Nessa parte da leitura complementar está separado por pasta, por tema. Vamos supor que eu escolhi o tema 3. Então, eu vou lá dentro da parte de referencial bibliográfico, ter a leitura complementar para o embasamento teórico do resumo simples, e lá vou abrir a pastinha 3, e dentro dessa pastinha 3 eu vou ter vários artigos. Eu não fiz a separação desses artigos por subtema, porque às vezes um artigo ele pode servir de embasamento para mais de um subtema. Então, eu aconselho que vocês olhem pelo título, abram um arquivo. Abrindo o arquivo, dando uma passada, dá para você perceber se tem alguma coisa que dá para você aproveitar de acordo com o subtema. E aí você separa os artigos que servem para você, realiza uma leitura para depois começar a elaborar o resumo simples. Quando vocês forem elaborar o resumo simples, vocês vão perceber que existe esse modelo, que eu vou mostrar também no vídeo a seguir, esse modelo do resumo simples. Então, depois que vocês lerem a respeito do assunto, já tiverem entendido, abram o modelo do resumo simples, vejam lá as etapas, o que tem que ser feito e aí estruturem. Parece muita coisa, mas assim, não é muita coisa porque eu estou falando de forma bastante detalhada. Nos documentos está muito claro, então quando vocês forem ler essas observações, essas informações, está muito claro no ambiente de aprendizagem. Então, na AO04, a gente vai trabalhar até o dia 1/6, que é o dia anterior ao resumo, ao segundo encontro presencial. A avaliação da AP02 termina no dia 2/6, ela é realizada. E aqui a gente vai elaborar a segunda versão do resumo simples. O que vai acontecer? Quando vocês fizerem a AO03, que terminar o artigo, e o resumo simples e postar, uma vez postado no ambiente de aprendizagem, o tutor vai abrir esse documento que você postou junto com o seu colega e vai fazer sugestões de melhoria nessa primeira versão do resumo. Daí você vai receber esse arquivo com as sugestões de melhoria, vai abrir o arquivo, realizar as alterações sugeridas para ele e a partir desse momento você já está gerando a segunda versão do artigo. Então a segunda versão do resumo, nada mais é do que a versão melhorada da primeira versão a partir das considerações que foram feitas pelo tutor presencial. Aqui vocês têm que enviar 2 documentos, tá? A única O que tem que ser enviado 2 documentos, que na verdade primeiro você vai elaborar a segunda versão do resumo simples e depois vai encaminhar o painel. Primeiro vocês façam a segunda versão do resumo simples para depois pensar no painel. Esse painel, o modelo dele vai ser encaminhado posteriormente pelo tutor presencial. Ele ainda não foi postado porque como ele é padrão, vai ser padrão aqui no CEAR, então está elaborando junto com os cursos e aí vai mandar para vocês pelo ambiente de aprendizagem. Ao elaborar a segunda versão do resumo simples, no painel, quando vocês receberem um modelo, vocês vão perceber que as mesmas informações que estão no resumo simples são as informações que estão no painel. Então, por isso que eu disse que vocês elaborem primeiro a segunda versão para depois transpor isso para o painel, porque as informações pode ser que você tenha simplesmente que resumi-las, tá? E outra observação, que a atividade AO03 e AO04 ela é feita em dupla. Mas mesmo sendo feito em dupla, os 2 colegas têm que realizar a postagem. Então vamos supor, eu fiz lá, eu e a Maria estamos trabalhando junto. Então eu fiz a segunda versão, salvo em PDF e vou lá e posto no ambiente de aprendizagem. E aí a Maria vai lá e também posta.
E aí ela faz a mesma coisa para o painel, aqui nesse arquivo. Por que tem que ser postado? Porque para atribuir pontuação no Moodle tem que ter um envio do arquivo, mesmo que a atividade seja feita em dupla, em trio. Então aqui, como eu já falei, a segunda versão, e depois vai ser elaborada a versão do painel. É esse painel que é o que vai ser exposto lá na semana científica, tá? Então, e por que vai ser exposto só o painel? Porque o painel demonstra as informações do resumo simples que foi elaborado por você. Algumas observações gerais, eu queria pedir que vocês lessem com atenção as orientações de cada uma das atividades. Tem orientações que estão no próprio ambiente de aprendizagem, outras elas estão descritas no formulário de elaboração. Então, que vocês lessem essas informações. Na disciplina de lógica eu recebi algumas dúvidas, onde essas dúvidas elas estavam descritas no ambiente de aprendizagem. Então, percebo que às vezes o aluno não leu o que estava escrito ali. Na O01, para realização, deve ser utilizado o formulário treino. Então, o que vai acontecer é que você vai ler as orientações que estão lá no ambiente e vai abrir esse arquivo aqui, formulário treino, para responder nele e depois salvar esse arquivo em PDF e encaminhar pelo AO01 envio de tarefa. No AO02, além das informações que estão descritas lá no site, lá no ambiente de aprendizagem, vocês também vão acessar o formulário de elaboração, porque lá constam as interfaces, a evolução das interfaces, enfim. Depois que vocês avaliarem, escolherem qual sistema que vocês querem utilizar, para gerar o relatório de avaliação, vocês vão abrir o formulário treino, que é um arquivo que já está formatado, lá tem até uma tabelinha, porque esse relatório de avaliação tem que ter no mínimo 30, no máximo 40 linhas, então o documento já está formatado com essa quantidade de linhas para ajudar vocês, e depois, quando terminar o relatório, vocês vão salvar em PDF e enviar nesse item aqui, a AO02, envio de tarefa. No AO03, além das informações que estão lá também, no AVA, também tem o formulário de elaboração. Esse formulário só é criado para poder facilitar para vocês mesmo o entendimento da atividade. Nessa AO03, vocês vão definir a dupla, o tema, o subtema, conforme eu falei atrás, e vão postar isso no fórum Definições para a AO03. Só um dos colegas da dupla deve postar nesse fórum de definições. Ele não é um fórum pontuado, a regra dos dois terem que postar só vale para fóruns pontuados, então um de vocês vai realizar a postagem. Depois que realizar a postagem, leiam sobre o assunto, considerando os arquivos que foram colocados, e para elaborar o resumo, vocês vão usar esse arquivo lá, modelo do resumo simples, que é um template também que já está com as formatações. E aí vocês vão salvar em PDF e enviar nesse item aqui, a AO03. Na AO04 a gente vai trabalhar dois arquivos. O primeiro é a parte da melhora, a segunda versão do resumo simples. Vocês vão abrir as informações para elaboração desse resumo, então no formulário de elaboração AO04. Depois vocês vão abrir a primeira versão do resumo, que já foi feita na AO03, realizar nesse documento as adequações que foram sugeridas pelo tutor. E depois que realizar, salvar com essa sintaxe aqui, que está aqui embaixo, e encaminhar por esse item aqui. Depois que terminar a segunda versão, você transpõe essas informações para o modelo do painel que já vai estar lá. Então percebam que são duas atividades, mas em uma simplesmente você vai ter que transpor. Se em alguma situação não couber, resumir essas informações, salvar em PDF e mandar aqui. Então parece ser muita informação, mas são coisas simples de serem trabalhadas. Agora a gente vai apresentar as atividades presenciais para vocês. Então a gente tem uma primeira atividade presencial no dia 5/5. Ela vai ser uma atividade trabalhada em grupo de 3 alunos. Ela é desenvolvida extra classe e vai ser apresentada no dia do encontro presencial. Ela vale 5 pontos. Nessa atividade, a gente vai trabalhar com a avaliação da qualidade de uso de aplicativos mobiles. Esses aplicativos mobiles são esses aplicativos que vocês instalam em tablets ou smartphones. Então, a gente vai trabalhar com a avaliação desse tipo de aplicativo. Quando vocês forem, como é que eu vou escolher esses aplicativos? Vamos imaginar que eu tenho um celular que tem um sistema operacional Android instalado nele. Então, eu vou entrar na loja
tem uma loja específica de aplicativos, no Android chama Play Store. Nessa Play Store eu vou escolher, lá tem categorias, e eu vou olhar dentro dessas categorias e vou escolher uma. Vamos imaginar que eu tenho escolhido a categoria entretenimento. Dentro da categoria entretenimento eu vou escolher 2 aplicativos mobiles que tem lá dentro e vou instalar no meu celular, para depois eu fazer a avaliação da qualidade. Eu sugiro que vocês utilizem, na minha concepção, um aplicativo que vocês achem que tem uma boa qualidade e outro que não tem uma qualidade tão boa, para dar um diferencial em termos de avaliação, tá? Uma vez escolhida a categoria, o grupo e também quais são os aplicativos, um dos integrantes só entra no fórum definições para a AP01 até o dia 22/4 e posta essas informações que estão descritas aqui. Eu sugeri quais são os critérios de avaliação já, e aí vocês, a partir desses critérios, vão avaliar a qualidade e uso desses aplicativos. Depois que vocês utilizarem bastante o aplicativo e identificarem esses critérios, a presença ou ausência dos critérios de qualidade que eu especifiquei, vocês vão acessar o documento AP01 modelo de apresentação. Ele já é um modelo de slide, que já tem uma capa lá, já tem as informações básicas, onde vocês só vão substituir as informações de vocês. E aí, vocês vão elaborar essa apresentação antes do encontro presencial e levar para o encontro presencial para apresentar verbalmente para os alunos, utilizando o Data Show. Nessa atividade presencial não é necessário postar nada no ambiente com antecedência, com exceção dessas informações do fórum aqui de definições para a AP01, e também não é necessário entregar nada impresso, nem salvo em pendrive, nem nada para o tutor presencial. O tutor presencial ele vai compor a nota a partir da apresentação que for realizada na data do encontro presencial. A ordem de apresentação ela vai ser sorteada no início do encontro presencial, então eu sugiro que vocês sejam pontuais, porque como vocês não sabem a ordem de apresentação, os tutores presenciais foram orientados a sorteou, primeiro grupo vai apresentar agora, um dos alunos está ausente, inicia a apresentação mesmo assim, a pontuação desse aluno é zerada. Não é necessário, eu já falei. É responsabilidade do grupo levar a apresentação salva em mídia de armazenamento. Então, vamos imaginar, você salvou no pendrive, não funcionou. Então, salve em mais de um local e leva para o encontro presencial. O Data Show é de responsabilidade do tutor presencial, ele vai disponibilizar para todos os grupos, tá? Cada grupo vai ter de 15 a 20 minutos para realizar a apresentação. E a avaliação por parte do tutor, ela é feita em grupo, ou seja, vai ter uma pontuação para o grupo e vai ter uma pontuação individual. Lá no ambiente de aprendizagem, esses critérios de avaliação que o tutor vai utilizar para avaliar, eles já estão especificados lá. Então, depois dá uma olhada para vocês compreenderem o que serão avaliados. Só voltar aqui. Opa, desculpa. Eu reforço uma seguinte situação que aconteceu muito, principalmente na disciplina de lógica. Para a utilização de todos os arquivos de elaboração e os formulários treinos que não estão em PDF, deve-se utilizar o LibreOffice, que foi o software que foi utilizado para a elaboração desses documentos. Então, se utilizar outro documento, vai desconfigurar. Então, eu sugiro que vocês realmente utilizem o LibreOffice. Na atividade presencial 02, vai ser aplicada uma avaliação escrita, individual e sem consulta, considerando todo o material que foi trabalhado na disciplina de forma genérica, tá? Então, nessa aqui não terá nenhuma atividade de apresentação nem de entrega. Alguma dúvida que vocês tenham, não hesitem em postar no ambiente de aprendizagem. Eu estarei sempre à disposição para esclarecer, eu e os tutores. Eu espero que a nossa disciplina seja bastante produtiva, que a gente termine a disciplina com a percepção diferenciada acerca do nosso papel como desenvolvedor na área de TI, a respeito da importância das interfaces, do planejamento de interface para melhorar a interação, e também que a gente melhore a nossa escrita científica, porque a gente só aprende a escrever melhor a partir do momento que a gente lê e a gente escreve. Eu estarei sempre à disposição.